Juízes capítulo 17. Esse texto tem por título Mica e o ídolo da sua casa. Esse é o nosso sexto estudo nessa série e hoje nós vamos falar acerca de parceria no pecado. Nós estamos falando acerca da parceria entre homem e mulher. Deus criou homem e mulher para que fossem parceiros no reino. E nós vamos estudar esse texto hoje para falar que homem e mulher, infelizmente, eles se tornam parceiros não só para fazer aquilo que agrada a Deus, mas algumas vezes também se tornam parceiros para fazer aquilo que não agrada a Deus, e isso é prejudicial. Nós poderíamos usar, como exemplo muito básico, primeiro, o próprio Adão e Eva, que fizeram ali uma parceria para pecar. Só que eu quero hoje usar o texto de Juízes 17, do 1 ao 6. Vamos ler? Diz assim, Juízes 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, cuja causa deitava as maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez dele uma imagem de escultura e uma fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Para aqui. Esse texto que eu li agora, o versículo 6, o último versículo, eu li também na semana passada, dizendo que no tempo de Israel, no tempo dos juízes, acontecia uma confusão muito grande, e aí esse texto resumia muito o que acontecia naquela época. Não havia rei, não havia a voz de Deus, não havia ninguém para direcionar o povo, não havia ninguém para aconselhar, para orientar o povo. Então o texto dizia que cada qual fazia aquilo que achava mais certo. E esse é o problema, quando cada um começa a fazer aquilo que acha mais certo, pode ter certeza que esse povo está muito errado e muito distante da vontade de Deus. E aí você pode aplicar na igreja também, você pode aplicar na família, quando cada um resolve fazer aquilo que acha certo, pode ter certeza que isso não está de acordo com a vontade de Deus. Então, esse era o problema de Israel. E aí, devido a essa situação, a nação está desorientada, fragmentada, sem orientação, sem conselho de Deus. Elementos estranhos foram introduzidos no culto, e uma religião que era a religião de Israel, o judaísmo, que era uma religião santa dada por Deus, com o passar do tempo se tornou uma religião mística, deturpada e herética. E esse exemplo da casa de Mica deixa bem claro isso, como que estava acontecendo, como que estava havendo distorções ao culto bíblico e de como a nação estava perdida. Uma nação que há pouco tempo atrás tinha visto a mão poderosa de Deus agir no meio do povo. E não era pouco tempo, porque talvez você pense, pastor, está falando o quê? Lá da época do Êxodo? Não, a gente está em Juízes 17. Já passamos por Sansão, já passamos por Débora, já passamos por Jefté, já passamos por vários outros juízes que livraram Israel, Gideão, que livraram Israel da mão dos seus inimigos. Ainda assim, constantemente Israel voltava a fazer besteira, e aqui não é um caso diferente. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. E aí, nós temos tratado acerca da relação homem e mulher. E claro, quando eu estou tratando da relação homem e mulher, não estou falando apenas de casal. Tanto é aqui que nós estamos falando de um homem e de uma mulher, sendo que aqui é uma mãe e um filho. Essa é uma relação que também deveria ser uma relação abençoadora, uma relação agraciada por Deus, deveria ser uma relação também de parceria, onde mãe e filhos deveriam viver de forma
parceiros do reino, caminharem juntos, andarem juntos, crescerem juntos, e aí você vai ver aqui agora uma associação entre mãe e filho, sendo que de maneira completamente errada e distorcida da vontade de Deus. E aí, já fazendo um comentário, né, trazendo para os dias de hoje, você percebe nessa mãe aquilo que a gente encontra em muitas mães nos dias de hoje, uma mãe omissa, uma mãe que é conivente com o pecado do seu filho, uma mãe que concorda com o erro do seu filho, uma mãe que não corrige, que não exorta, que não disciplina, que não ensina o menino no caminho que tem que andar, porque o texto começa dizendo o seguinte, então, como eu disse, só para fechar esse ciclo aqui de pensamento meu, um lar ou relacionamento entre mãe e filho deve ser algo abençoado, algo positivo, algo dado por Deus, algo que vai ser uma parceria em prol do reino de Deus. Contudo, não é isso que acontece na casa de Mica, por um erro dele e por erro da própria mãe dele. Então vamos ver o que acontece. Esse erro da mãe de Mica, somado com o erro dele, nos leva a um culto distorcido. A gente lê o texto aqui. O texto nos diz o seguinte: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele chega para sua mãe e fala assim: olha, não tem aquele dinheiro que tu está amaldiçoando quem pegou? Porque ele diz assim, ó, aquele dinheiro cuja causa deitava as maldições. O que ele está querendo dizer? Olha, a senhora estava amaldiçoando aí, dizendo que quem pegou esse meu dinheiro vai, sei lá, vai tropeçar, vai ficar doente, vai sofrer um problema. A mãe dele estava rogando praga sobre quem tivesse pego o dinheiro. Ele chega e diz assim: olha, fui eu que peguei, o dinheiro está comigo, fui eu que roubei a senhora. E aí, de forma muito louca e sem explicação, a mãe dele diz: bendito do Senhor seja meu filho. Ele, tipo assim, beleza, ele confessou o roubo, mas provavelmente ele só confessou o roubo devido às maldições e à praga que a sua mãe estava lançando sobre quem pegou o dinheiro. Mas ela faz vista grossa para isso e diz o seguinte: bendito seja o meu filho, devolveu meu dinheiro, confessou que me roubou. Mas na verdade ele só estava confessando porque a mãe dele estava descendo praga e maldição, e ele ficou provavelmente com medo. E aí, para melhorar ou para piorar a situação dessa mãe totalmente sem noção, ela pega e diz: olha, já que o Senhor, que você me restituiu, eu dedico esse dinheiro ao Senhor, para que você, meu filho, faça uma imagem de escultura, uma fundição aí, para que a gente adore. E aí, em seguida, o texto diz no versículo 4, que Mica, não sei se ele teve um segundo de noção, de bom senso, mas ele devolve o dinheiro para a mãe, e o texto diz assim, o qual, assim, versículo 4, porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos, não, quem tomou foi a mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez uma imagem de escultura. Então a mãe, não satisfeita, vai lá e cumpre aquilo que havia dito com 200 ciclos de prata. Outra coisa interessante é que eu não li tudo, mas o capítulo vai seguir e a gente leu só a parte que Mica pegou um dos seus filhos, né, e consagrou ele a sacerdote. Fez uma estola sacerdotal, né, que era aquele peitoral, né, do colete dos sacerdotes, fez uma casa de Deus e pronto, criou o seu culto, a sua imagem e a sua semelhança, do jeito que ele queria. Só que mais na frente, o texto vai nos mostrar também, depois você lê em casa, que passava um levita por ali, sem rumo, sem casa, sem ter para onde ir, deixa a vida me levar, e de repente Mica olha para aquele levita e fala: opa, eis aí a oportunidade que eu tinha de agora ter mesmo alguém da tribo de Levi, agora eu vou ter alguém que deveria, que é da tribo escolhida para trabalhar com a questão sacerdotal, alguém que é escolhido para trabalhar no templo. Agora fechou, agora eu tenho mesmo o meu templo, a minha própria igreja, agora eu tenho a minha própria casa de profeta e vai dar tudo certo. Então ele chama esse levita e oferece dinheiro para esse levita. E aí você vai ver que o resultado disso, apesar de Mica achar que agora ele estava feito, agora eu tenho um levita, já percebeu? Isso acontece muito nas igrejas. E agora contratamos fulano, agora a gente está bem. Contratamos o pastor fulano para pregar na nossa igreja. Chamamos o grupo B para cantar na nossa igreja. Agora
fechou, vai dar certo, porque fulano é cheio do poder. Foi o que Mica fez. Mica viu o levita e falou, e agora tá show, agora eu tenho um levita, não preciso de mais nada. Contudo, o resultado disso vai ser um culto herético, um culto distorcido, um culto idólatra, um culto que não adorava a Deus e um culto completamente rejeitado por Deus. Então, trazendo para os dias de hoje, a gente não está muito longe disso não, queridos. Quantas e quantas igrejas, quantas e quantas pessoas trazem objetos, costumes, tradições, doutrinas completamente oriundas de outras religiões do mundo, do paganismo, do ocultismo, trazem para a igreja e dizem, agora vai dar certo, agora a gente botou uma rosa aqui, vai dar certo, agora a gente botou sabonete ungido, vai dar certo, agora a gente tem a água ungida, vai dar certo, e aí vai e nunca dá certo. Agora a gente convidou fulano para fazer uma cruzada de milagre, vai dar certo. Então assim, a gente não está muito longe disso. Foi assim que Mica pensou, foi assim que o povo de Israel pensou naquela época, e o que eles trouxeram foi apenas um culto totalmente distorcido e um culto a ídolos, ou melhor, se eu pudesse ser bem claro, um culto ao diabo, aos demônios, do que um culto a Deus. Então quando a gente faz isso também, quando eu digo a gente, né, eu estou falando da grande massa evangélica. Eu sei que existem igrejas saudáveis, igrejas bíblicas, igrejas que não se inclinam a isso, mas quando hoje as igrejas fazem isso, trazem objetos, doutrinas, costumes, práticas completamente distorcidas, aquilo que Deus não pediu, ou confiam em homens, em grupos, em pastores, em cruzados, como a gente falava domingo, em estratégias, e acham, agora vai dar certo, queridos, pode ter certeza, não vai dar nada certo. Isso não é o culto que Deus pediu, e é o que a gente vai perceber aqui. Isso só gera um culto falso. E aí, outra coisa que eu acho que tem que ficar muito claro, já falei muito sobre isso aqui um tempo atrás, às vezes, o culto, ele não precisa ser ruim para ser falso. Às vezes, ele não precisa ser chato para ser falso. Às vezes, o culto não precisa ser, como é que eu vou dizer, Satanás não precisa aparecer aqui no púlpito e se manifestar para que o culto não seja Deus. Certo? Toda vez que a gente faz um culto, aonde o nome de Jesus, o nome da Trindade, o nome de Deus não é o primeiro a ser exaltado, toda vez que a gente faz um culto, quando os louvores, as orações, a pregação, quando tudo que acontece dentro do culto não é único e exclusivamente para Deus, pode ter certeza, esse culto é um culto falso, esse culto não é um culto que Deus pediu. Toda vez que, por que eu estou falando isso? Talvez você pode ir num culto que ele não vai ter nada de terrível, mas, por exemplo, canções que falam só do homem, minha vitória, minha bênção, né, a minha porta de emprego, aquele louvor que eu sempre repito aqui, quem me viu passar na prova, então o louvor, pastor, não vi nada assim, cavernoso, na letra, não tinha nenhum momento na letra exaltando a ídolos, falando de outras religiões, não, era tudo muito bonitinho, contudo aquele louvor não é bíblico, logo esse culto é falso. Pastor, eu escutei a pregação, pastor, olha, o pastor lá não falou nada demais. Contudo, a pregação inteira foi de autoajuda, a pregação inteira foi 7 passos para conseguir um novo namorado, 5 chaves para conseguir um emprego novo, 12 maneiras de prosperar na sua vida. Se o culto foi isso, mais uma vez, não foi nada absurdo, o pastor não falou em nome de bicho ruim, não falou nome de entidade nenhuma, mas o culto não foi a Deus, foi um culto falso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Pastor, vi nada demais, foi um culto até tranquilo, saí de lá, dei várias gargalhadas, saí de lá leve e tudo. Contudo, queridos, a gente tem que avaliar, foi uma palestra ou foi um culto a Deus? Foi uma palestra motivacional? Foi uma reunião? Um bate-papo? Tudo bem, agora foi um culto a Deus? Ser culto a Deus tem que ser culto a Deus. Senão, é culto falso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes é muito sutil. A gente acha que culto falso é só quando a gente liga a televisão, olha para a Universal e vê o camarada roubando dinheiro, falando só de Satanás, enganando os outros. Culto falso. Mas às vezes o culto é bonitinho, todo maquiado, tem até uma liturgia legalzinha, mas não é a Deus. Então cuidado com isso, porque hoje a gente, infelizmente, encontra muito isso nas igrejas atuais dos dias de hoje. E aí, voltando para cá, com a chegada do levita, Mica acreditou que agora ele estava feito. Contudo, o que aconteceu é que aquele levita piorou a situação. O levita, alguém que deveria
estar trabalhando no templo ou em alguma das cidades determinadas pelo sacerdote, ensinando a verdadeira prática do culto, ensinando como adorar a Deus. O levita se vende por dinheiro. E aí outra coisa estranha, porque assim, o levita daquela época, ele tinha moradia e sustento certo, porque na lei de Moisés dizia que os levitas eram a única tribo de Levi, que não teria terra, não teria plantações, não teria, propriedades, porque as outras tribos deveriam ofertar e dizimar, e daquela oferta, daquele dízimo, a tribo de Levi seria sustentada. Então a tribo de Levi, ela servia única e exclusivamente para trabalhar no templo, tinha lá as escalas, e também para trabalhar nas cidades, como se fosse uma congregação, tendo em vista que nem todo serviço poderia ser feito nas cidades. Alguns serviços tinham que ser feitos no templo ou na tenda na tenda de Moisés, né? O povo tinha que ir até lá para fazer determinados sacrifícios, determinados rituais, mas sim existia a figura de uma equipe de levitas que ficavam espalhados em várias cidades, e eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam plantar, eles não precisavam colher, eles não precisavam ter propriedade, porque era obrigação das demais tribos sustentá-lo. E aí, outro problema, se esse levita está andando errante, sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem sustento, sem nenhuma cidade para trabalhar, isso nos aponta para o seguinte erro: Israel provavelmente tinha abandonado completamente esse mandamento de Moisés, esse mandamento de Deus na lei de Moisés, porque se Israel ainda estivesse seguindo à risca, se as demais tribos estivessem seguindo à risca o mandamento, esse levita não era para estar perdido pelo mundo, ele era para estar num lugar determinado pelos sacerdotes, exercendo o trabalho dele. E aí ele passa na frente da casa de Mica, Mica lhe oferece uma prata, diz: fica aqui que eu te pago para você ser meu sacerdote. E aí acontece que Mica o convence e o levita fica lá. E aí aquele que era para ensinar Mica a abrir mão daquele desvio, daquela heresia, ele vai colaborar com isso. Por quê? Porque a nação toda estava corrompida e logo assim aquele levita também estava corrompido. E aí eu lembro que tanto o Senhor Jesus, né, quanto os apóstolos, quando eles estavam aqui na terra, eles enfatizavam sempre a necessidade de fazer discípulos, a necessidade de passar adiante aquilo que a gente aprendeu. E isso não era diferente para Israel. O Israel tinham várias e várias orientações desde a época de Moisés, dizendo: olha, ensina a criança o caminho que tem que andar, ensina deitado, de pé, escreve no umbral da porta. Então, assim, Israel também entendia que era obrigação sua passar de geração em geração aquilo que tinha aprendido, fazer discípulos. Nós sabemos disso porque o nosso Cristo nos mandou fazer isso. Os apóstolos nos mandaram fazer discípulos, ir por todo mundo pregar o Evangelho, plantar igrejas, enviar missionários. Então, se a gente sabe que é obrigação nossa transmitir a verdade para as outras gerações e para aqueles que estão chegando, Israel sabia. Logo, Israel negligenciou isso, porque se Israel não estivesse negligenciado, provavelmente nós não chegaríamos aqui e encontraríamos Mica e sua mãe cometendo esse absurdo. Não encontraríamos um levita que deveria honrar a sua posição e a sua tribo fazendo o que ele fez. Ou seja, o que aconteceu aqui, queridos? Israel, em algum momento, parou de transmitir as verdades de Deus para os seus filhos, para os seus netos e para as gerações futuras. E aí, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Por que hoje a gente tem tanto problema? Porque em algum momento nós paramos de transmitir as verdades para os filhos, para os netos e para as gerações que estão chegando. Por que hoje a gente tem tanto problema com a juventude, com os adolescentes na igreja? Porque em algum momento a gente parou de transmitir verdade, Bíblia para eles, e começou a dar para eles entretenimento, começou a dar para eles festinha, bagunça, divertimento. Não que isso não faça parte de uma vida jovem, uma vida adolescente, mas se eles vêm para a igreja, meu irmão, eles vêm para ouvir Bíblia, para ouvir verdade, para aprender do Evangelho, para aprender de Deus. Eles marcam outro dia, no sábado, na sexta, numa quinta, numa pizzaria, vão para a praia, e lá eles vão se divertir.
A igreja não é o lugar para promover diversão, ainda que eu possa participar, ainda que a união de mocidade possa promover um retiro para diversão, mas se quando os jovens, se quando os adolescentes se reúnem na igreja no momento de culto, eles têm que ouvir Bíblia, eles têm que ouvir falar de Cristo, das verdades, das grandes doutrinas, de quem nós somos, da nossa história. Então, esse é o problema. Os jovens vêm, escutam um monte de baboseira, escutam um monte de historinha e vão para o mundo e rapidamente se entregam, se desviam. Então, cuidado com isso, queridos. Então, para transmitir verdades, é necessário primeiro conhecer. E aí entra um outro problema, né? Se você não conhece as verdades, como você vai transmitir? Se você não lê a Bíblia, como você vai orientar os seus filhos a ler? Se você não ora, como você vai orientá-los a orar? Se você não vem para o culto e não aprende nada, como você vai passar para os seus filhos e para as gerações futuras? Então esse é um outro problema também. Primeiro, negligência. Segundo, aqueles que não têm como dar. A gente só dá aquilo que tem. Então, se a sua mente está cheia de televisão, está cheia de Rede Globo, ou de outros canais, seja lá qual for, de novela, o que você vai transmitir para as gerações futuras é novela. É isso que você vai transmitir. Agora, se você tem tentado crescer na graça e no conhecimento e buscar a presença de Deus, pode ter certeza que você vai ter o que transmitir. E, pastor, isso é uma matemática? Isso é uma certeza de que se a gente fizer isso, não, queridos, não, os jovens podem crescer e ainda assim se tornarem uma geração corrupta e desviada da presença de Deus. Isso aí não compete a gente, mas quando a gente olha para a nossa realidade e percebe que muitas vezes nós temos errado, que temos sido como a mãe de Mica, negligentes, sabe, coniventes, temos participado do erro ou temos feito vista grossas para o erro, aí o problema está com a gente. Então, cuidado com isso. Esse era o problema de Israel. E aí, outra coisa interessante, né? Depois você lê o capítulo, a gente leu 17, o capítulo 18 começa, e aí você vai perceber que um abismo, não vou ler não, porque é o capítulo todo, um abismo puxa outro abismo. Olha só, o capítulo 18 vai dizer que o pessoal da tribo de Dan, os danitas, ou seja, irmãos em Cristo. O Mica era da tribo de Efraim, não é isso? Efraim. E o pessoal aqui é da tribo de Dan, irmãos, de tribos diferentes. O pessoal de Dan vem passando para espiar o território que eles queriam lá tomar. De repente eles olham a casa de Mica e resolvem pedir abrigo, e Mica deixa eles ficar lá, dormir na casa deles. De repente eles vão embora, fazem o que tinham que fazer, de repente eles voltam com um grande exército para tomar aquela cidade lá que eles tinham espiado, que Mica deixou eles dormir na casa deles. Aí sabe o que eles fazem? Vão lá, roubam a estola de Mica, roubam os ídolos de Mica, chega para o levita, que Mica tinha achado que era o salvador da pátria, o cara que ia resolver o problema dele, e fala, olha, você vai querer ficar aí sendo sacerdote de Mica e da casa dele, se você pode ser sacerdote da tribo de Dan toda? Olha quanto mais você pode ganhar, você vai ganhar muito mais com isso. Olha o status, vai sair de sacerdote de uma casinha, de uma congregaçãozinha, e vai ser sacerdote da tribo inteira. Vai sair da igreja de 100, vai para a igreja de 1000, quem não quer isso? Vamos com a gente. O levita faz o quê? Por dinheiro ele aceitou ficar, por dinheiro ele se vende, mete o pé e vai embora. É diferente nos dias de hoje? Não sei, deixa quieto. Voltando para cá, é muito interessante porque você vê que o dinheiro está envolvido em tudo. Começa com Mica roubando sua mãe, dinheiro envolvido. Piora com o levita aceitando ficar lá para fazer aquilo que não deveria por dinheiro. E agora fica mais feio ainda, Mica, que tinha dado uma pernada na mãe, toma uma pernada também por dinheiro, porque a tribo de Dan oferece mais dinheiro do que Mica tinha oferecido para o levita. Então, queridos, cuidado, você vê um abismo puxando outro abismo, ganância puxando ganância, pecado puxando pecado. Então, aquilo que começou com o erro de Mica para com a sua mãe, que talvez se a mãe tivesse corrigido, exortado, disciplinado da maneira correta, teria acabado ali aquele mal, teria estancado ali aquela sangria. A sangria agora continua e agora Mica bebe do próprio veneno, prova da própria ganância. Quando a tribo de Dan vem, usa da sua hospitalidade, né? Para dar uma volta nele e levar tudo que tinha na sua casa. É isso que acontece.
Então, queridos, você percebe aqui, ainda que isso não seja uma justificativa, o que está acontecendo aqui? As pessoas estão perdidas. Tanto Mica quanto a tribo de Dan, o que eles queriam era a orientação de Deus. O que eles queriam era alguém que os levasse, ou alguém que trouxesse, ou alguém que fizesse a mediação entre eles e Deus. Era isso que eles queriam. Eles estavam perdidos, eles estavam sem rumos, eles estavam desorientados. Contudo, o fato de estarmos sem rumo, e aí eu também trago para o dia de hoje, o fato de estarmos desorientados, o fato de estarmos às vezes desesperados, querendo ouvir a voz de Deus, não justifica, meu irmão, vale tudo. Conhece? Tem não vou nem chamar de louvor, que não é louvor, mas tem um corinho aí, meio pentecostal, que diz que segunda-feira ele é congregacional, terça-feira ele é batista, quarta-feira ele é presbiteriano, quinta-feira ele é na metodista, ou seja, o que esse corinho está querendo dizer? De pessoas que às vezes estão querendo orientação, querendo até mais de Deus, querendo ouvir a voz de Deus, e aí ele fica pulando de galho em galho, cada dia ele está numa igreja diferente, porque ele acha que, mudando de igreja, ele acha que indo em cada portinha, que fulano diz que ali tem um profeta, ali tem fulano que profetiza, ali tem fulano que revela, ele acha que essa é a solução. Então a gente aprende com esse texto, que ainda que você esteja buscando a Deus, não são todos os caminhos que vão te levar a Deus. Ainda que você esteja, pastor, mas eu fui lá que eu queria ouvir mais de Deus. Ainda que você quisesse ouvir de Deus, não são todos os lugares que Deus vai usar para falar com você. Não são todos os lugares que são lícitos para buscar a Deus. Ou seja, o que Mica queria? Ele queria adorar a Deus, mas Deus não queria ser adorado daquela maneira. Deus não queria se revelar daquela maneira. Não era aquele culto que Deus exigia. O que os danitas queriam? Eles queriam um sacerdote. Eles queriam ídolos, eles queriam uma casa, eles queriam adorar. Contudo, não era assim que Deus queria ser adorado. Deus já tinha dito como ele queria ser adorado. E aí eu trago para os dias de hoje. Então assim, pastor, eu estava muito desesperado, precisava ouvir a voz de Deus. Aí eu fui lá, tive que ir. Meu irmão, isso não justifica. Não justifica. E talvez você vai perder tempo, ouvir bobagem, encher a sua cabeça de minhoca, misturar totalmente a sua mente e depois sobra para o pastor Anderson aqui resolver o meio campo, depois que você estiver totalmente confuso ou talvez estiver totalmente embaralhado, não saber nem mais em quem ouvir, porque você come um pouquinho de cada árvore, come um pouquinho do prato de cada um, e isso não é legal. Isso não é legal. Temos igrejas saudáveis que você pode visitar? Temos. Mas o ideal é que você, dentro do possível, permaneça onde Deus te estabeleceu. Deus te estabeleceu aqui, então é aqui que Deus vai falar contigo. No dia que Deus não quiser mais falar contigo aqui, Ele vai te levar para outra igreja, você vai ser abençoado lá, que Deus te leve, e assim como te trouxe. Mas cuidado com esse negócio de ficar pulando de puleiro em puleiro, de galho em galho, de igreja em igreja, porque era isso que estava acontecendo aqui. E talvez você fale, pastor, que mal tem, a pessoa só queria ouvir a palavra de Deus. É o que está acontecendo aqui. Mica só queria ouvir a palavra de Deus. Os danitas só queriam ouvir a palavra de Deus, de maneira errada. Eu sempre uso esse exemplo, Os primeiros entre aspas, é uma frase que eu ouvi uma vez e repito. Os primeiros a dizer, eu vou adorar a Deus da maneira que eu quero, foram fulminados. Lembra dos filhos do sacerdote Eli, que foram levar o incenso. Deus falou, eu quero o incenso que eu determinei. Eles pegaram o incenso qualquer e foram lá. A gente adora do jeito que quiser. Moisés falou que tem um monte de regrinha, o pastor falou que tem um monte de regra, mas eu adoro do meu jeito. Bum, fulminou, morreu os dois. Então, eles foram os primeiros a começar com a teologia do eu adoro do meu jeito, pastor. Então, cuidado com isso. O fim, não justificam os meios. Deus tem meios pelos quais Ele quer ser adorado. Deus exige de nós um culto em espírito e em verdade. Deus exige da gente algumas verdades que não podem ser abolidas só pelo simples fato, eu quero ouvir Deus, pastor, então vale tudo. Se for vale tudo, façamos igual Samuel, vamos na necromante, vamos na mãe de santo, já que está valendo tudo. Então cuidado com isso, cuidado com essa história de vale tudo. Certo? Então, eles desconheciam, apesar de desorientados e carentes da voz de Deus, eles desconheciam o caráter de Deus, que era um caráter santo, e a vontade de Deus, que Ele queria que a vontade dele fosse cumprida. Ou seja, a ignorância os levou a idolatrar, a ter um culto herético e a se desviar de Deus. Então, cuidado, ignorância, não conhecer a Bíblia, não conhecer as verdades bíblicas, pode levar você
sem perceber, a se tornar um idólatra, a prestar um culto herético a Deus. Por quê? Porque você está sendo ignorante, certo? Por isso, devemos nos assegurar de que a doutrina da nossa igreja e que a nossa doutrina, o nosso culto, é o mais próximo possível daquilo que Deus deseja. Que ele é o mais fiel possível, não está misturado com achismo, misturado com práticas estranhas, misturado com atitudes ou movimentos de outras religiões. A gente tem que extirpar, a gente tem que purificar, a gente tem que peneirar o nosso culto e a nossa doutrina o máximo possível. Ah, pastor, será que um dia vai existir uma doutrina perfeita? Acredito que não, porque são os homens que a fazem, ou melhor, não vou nem dizer fazem, quem fez a doutrina foi Deus, mas os homens tentam, com a nossa limitação, né, com a nossa mente limitada, a gente tenta interpretar da melhor maneira possível e nem sempre a gente acerta, isso é verdade, mas a gente tem que, sempre que possível, tentar ter o culto e uma doutrina mais bíblica possível, porque se assim não for, uma coisa a gente, sei lá, suponhamos que estejamos errados, sei lá, em fazer o culto sentado. Por exemplo, lá na África, o culto é em pé. Certo? Mas a gente não tem nenhuma clareza bíblica que nos diga que o culto é em pé. Então, ainda que seja um erro, chegaremos lá em cima, acredito que Deus vai relevar. Certo? O problema é quando a gente sabe claramente, de acordo com a Bíblia, que algo está errado, e a gente continua alimentando aquele algo errado. Isso Deus não vai perdoar, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa doutrina, ou a doutrina da nossa igreja, o nosso culto, não seja misturado. E aí, como é que vamos fazer isso, pastor? Primeiro, o nosso culto deve ser sempre pautado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o norte do nosso culto. A palavra de Deus tem que ser a luz do nosso culto, o alicerce do nosso culto, o norte do nosso culto. Todo o nosso culto, as nossas orações, elas devem ser orações que partem daquilo que a palavra de Deus nos autoriza. Ir a Deus, pedir a Deus, falar com o Pai, interceder ao Pai. Então, quem nos permite é Jesus, mas quem nos dá essa informação de que nos é possível orar é a palavra. Então a nossa oração também está baseada na palavra. A nossa pregação tem que ser baseada na palavra. Os nossos louvores também, eles só são louvores quando eles vão buscar na palavra verdades bíblicas, que Jesus é santo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Verbo encarnado, que o sangue dele nos expiou, que a cruz dele nos remiu, ou coisas desse tipo que a gente canta, que existe uma Jerusalém celestial, que Deus vai voltar para remir o seu povo, que seremos ressuscitados, que viveremos com Cristo. Ou seja, se o nosso louvor não vai também na palavra, não vai se alimentar, não vai buscar inspiração na palavra, a gente também está com o louvor quebrado. Então, precisamos de orações direcionadas a Jesus, de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Precisamos de louvores que exaltem a Deus, de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. E precisamos de pregações bíblicas que exaltem a Deus, de acordo com aquilo que a Bíblia também nos ensina. Então, fazendo assim, e aí, se o nosso culto vai ser mais agitado, menos agitado, mais tradicional, mais pentecostal, isso aí também são diferenças que, guardado as devidas proporções, que a gente sabe que tem gente que exagera, isso aí não interfere, isso aí não vai impedir ninguém de entrar no céu. Importa que o culto esteja alicerçado nisso, orações direcionadas a Jesus, louvores que exaltam a presença ou a pessoa da Santíssima Trindade e palavra que pregue sobre Deus e sobre aquilo que Ele deseja para a igreja dele. Então, se vai ser mais barulhento, se vai ser menos barulhento, se vai ser mais agitado, se o louvor vai ser mais moderno ou menos moderno, se vai ter coral, se não vai ter coral. Isso aí, queridos, fica a critério do corpo e se adaptando e escolhendo ou chegando num senso do que é um culto agradável para a igreja congregacional. Mas, claro, guardando as devidas proporções, porque a gente sabe que isso também não é uma justificativa. Falar, pastor, para mim é agradável ficar rolando no chão. Para mim não é. Para mim não é agradável e não é bíblico ficar rolando no chão. Então tudo tem limite. Eu entendo que no nosso mundo existem aqueles que são mais tradicionais, existe a galera que está no meio termo, acho que a gente está por ali, e existe a galera que está um pouco mais pentecostal. Mas tem uma galera que é sério pentecostal e
fica meio doido. Então isso eu não concordo com um culto, não acho que é um culto bíblico, não acho que é um culto que adora a Deus, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Se avaliar e tomar cuidado com aquilo que temos feito. Até porque, meu irmão, presta bem atenção, a maneira como a nossa igreja cultua vai interferir diretamente na maneira como você cultua individualmente, certo? O culto não se restringe a quinta, terça e domingo, ou a segunda no grupo Davi, ou a sexta com os jovens. O culto, ele acontece 24 horas, temos uma vida de culto, e aí, dependendo do que você escuta no domingo, dependendo do louvor que você canta no domingo, dependendo da oração que é feita no domingo, é a maneira que você vai reproduzir segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se você não voltar na igreja. Então, se o louvor que você ouviu domingo é um louvor que só exalta o homem, é isso que você vai cantar a semana toda. Se a oração que é feita aqui é uma oração que determina que Deus tem que fazer alguma coisa, esse é o tipo de culto que você vai ter na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando você se reunir em família, esse é o tipo de oração que você vai fazer. Quando você for ensinar seu filho, seu neto, e a outra, essa é a oração que você vai ensinar. Se você escuta uma pregação completamente humanística, de autoajuda, antropocêntrica, de piada, essa é o tipo de Bíblia, ou melhor, esse é o tipo de evangelho que você vai passar para as gerações futuras. Esse é o evangelho que você vai pregar na tua casa, quando você estiver no seu culto, no seu lar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso culto, com a nossa doutrina, com a maneira que fazemos o nosso culto em igreja, porque quando a igreja vai para casa, é isso que vocês vão reproduzir. Então, se eu falo bobagem, vocês vão reproduzir bobagem. Se o louvor canta bobagem, vocês vão cantar bobagem. Se as orações que são feitas aqui são orações que não entendem que tudo que oramos é no nome de Jesus, e que no final repetimos como Ele, todavia seja feita a tua vontade, é Ele que manda, é Ele que é o Senhor, são essas orações que serão reproduzidas. Então daqui a uns anos teremos uma igreja totalmente imersa num culto herético, num culto falso. Pô, mas eu vou na igreja, pastor, mas eu frequento, eu vou direitinho, mas talvez está prestando um culto falso a Deus, talvez está totalmente herege e nem sabe. Está idolatrando alguém e não sabe. Então cuidado com isso também, tá? Porque isso vai, a maneira como o nosso culto é conduzido, a maneira como a nossa doutrina é pregada no púlpito, vai influenciar a sua vida e o seu culto doméstico, o seu culto individual. No tempo dos juízes, infelizmente, os valores mundanos influenciaram o povo de Israel. Tome cuidado, porque hoje não tem sido diferente. Os valores do mundo têm influenciado a igreja, sim. A gente vive num tempo onde a gente tem que pisar em ovos, porque a gente vive mesmo numa linha muito tênue entre modernizar e se desviar. Não sei se a palavra seria essa, sabe? Porque assim, é evidente que a modernidade chega, é evidente que os avanços vão chegar, e aquilo que a gente puder tomar como benefício e aproveitar para a gente, vai ser bênção. Aquilo que a gente puder pegar como ferramenta e utilizar, vai ser bênção. Contudo, a gente tem que tomar cuidado, porque essa linha é uma linha muito pequenininha mesmo, entre modernizar alguma coisa e, quando menos perceber, na verdade a gente não está modernizando, a gente está aceitando a imposição, a gente está aceitando a cultura, a ética, a moral, a gente está aceitando a doutrina do mundo e está implementando na nossa igreja. Ah, pastor, não tem nada a ver, vamos modernizar isso aqui. Tá, mas até que ponto isso é modernizar? Até que ponto isso é contextualizar? Porque a gente tem que contextualizar. A maneira que eu prego aqui não é a maneira que eu prego no Nordeste. A maneira que eu prego aqui não é a maneira que eu vou pregar numa tribo indígena. Eu tenho que contextualizar. Mas até que ponto a gente está contextualizando, ou até que ponto a gente realmente baixou a guarda, derrubou os muros e o mundo invadiu? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque nem sempre toda contextualização ou toda modernidade é aceitável. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Claro, não devemos também se engessar, porque infelizmente algumas igrejas tradicionais, não digo nem que a nossa esteja por esse caminho, porque não vejo a nossa igreja assim, mas algumas igrejas tradicionais, com esse medo da modernidade, com esse medo da contextualização, se engessaram tanto que morreram, quebraram. Igrejas hoje históricas, igrejas com mais de 100 anos, que, sei lá, tem 15 membros.
15 membros. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, nem ser muito engessado ao ponto de ter medo da contextualização e da modernidade, mas nem ao ponto de ser muito cabeça aberta, né? Tem uma frase da internet que diz isso: não seja muito cabeça aberta, senão o cérebro cai para fora. Então, essa história, pastor, tem que ser cabeça aberta. Vamos com cuidado, porque se abrir demais, ó, o cérebro cai e aí já era. Então, para terminar aqui, gente, infelizmente, o povo de Israel foi influenciado pelo mundo pagão. E aí você vê eles adorando ídolos, fazendo um culto herege, trazendo para dentro do culto um monte de coisinha que Deus não pediu. Infelizmente, encontramos isso hoje na igreja contemporânea e na igreja moderna. E aí a resposta está no próprio livro de Juízes. O que levou eles a fazerem isso? Falta de conhecimento, falta de verdade bíblica, falta de doutrina, falta de fidelidade. E o que agravou isso? O fato de que quem não tem, não pode transmitir. Então as gerações foram passando e só foram piorando, porque quem não tem, não transmite. Se você não conhece, não tem como dar. Certo? Então foi isso que destruiu. E aí, só para a gente fazer um paralelo, se a gente tem um mau exemplo da casa de Mica, a gente tem um bom exemplo da casa de Timóteo. Lembra que Paulo diz: olha, Timóteo, tu foi ensinado em toda a doutrina, pela tua avó e pela tua mãe. Lloyd, qual é o nome da outra? Eunice. Então, inclusive, né, não era muito comum, Paulo ainda faz questão de citar o nome da avó e da mãe de Timóteo para mostrar que, se a gente tem um exemplo de um culto doméstico onde a mãe bateu palma para o filho ter roubado dela, e ainda depois incentivou o filho a criar um culto herege, nós temos lá no Novo Testamento um exemplo muito claro de que um culto doméstico pode trazer bênçãos incomparáveis para um jovem. Tanto é que Timóteo foi ordenado um pastor dos mais jovens da época do período apostólico. Jovem naquela época era 40, tá? Mas era um dos pastores mais jovens, em torno de 40 que Timóteo tinha naquela época. Então o que acontece? Se um culto familiar ou se uma geração saudável transmitindo verdades cria Timóteos, uma geração também transmitindo mentira cria Micas da vida. Então aí, queridos, cuidado com o que você tem feito na sua casa, cuidado como a gente tem se portado aqui na igreja, porque a maneira como cultuamos na igreja e a maneira como levamos isso para a nossa casa vai influenciar na próxima geração da Igreja Congregacional de Andorinha. Então, nos dias dos juízes, esses desvios eram constantes. Isso vai se acertar lá com Samuel vai dar uma melhorada, depois vem Davi e Salomão e restauram o culto no templo, acabam com essa bagunça, mas isso vai levar muitos anos, muito sofrimento e muita coisa vai acontecer. Depois desses anos, né? Resumo, já falei muito isso aqui, nós temos o exemplo dos reformadores, também pegaram a igreja e deram uma nova peneirada, deram uma nova purificada, falaram, vamos tirar isso, não, isso aqui não está legal, isso aqui é antibíblico, isso aqui é herético, vamos tirar isso, vamos reformar, vamos fazer uma reforma aqui, que não está legal. Então você vê que na reforma protestante o pensamento foi parecido, assim como Samuel fez uma reforma na época no culto, os reformadores fizeram a mesma coisa, e hoje a gente tem que estar sempre dando uma olhada na parede, sempre vendo se não tem nada descascando, sempre vendo se não tem nenhum mofo se acumulando, para a gente fazer uma limpeza e tirar aquilo que não agrada a Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer o mesmo, atentar para um culto público, que é esse aqui, bíblico, doutrinário e fiel, para que a gente possa levar isso para casa e transmitir isso para as outras gerações e para os próximos que virão e ocuparão o nosso lugar, a não ser que Jesus volte antes e nos busque. Amém?